Aleluia. Deus, Tu és bom. Toma essa live, toma cada um que vai entrar, que entrou. Estamos aqui, Senhor, para Te louvar. Aleluia, para Te engrandecer. Aleluia. Aleluia, Pai. Esconda-me em Ti. Esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Aleluia. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Como eu amo Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome, esse nome é Jesus o Nazareno, aleluia. Como eu amo Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? E o carpinteiro Jesus está aqui, está descendo nas nossas casas. Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som? Aleluia. E este é o som do carpinteiro bater na porta, do carpinteiro bater na porta. Oh, Pai, entra mesmo, Pai, nos nossos lares. E este é o som do carpinteiro bater na porta, do carpinteiro bater na porta. E este é meu som, do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. Abra a porta da tua casa, do teu coração, aleluia. E este é meu som, do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta, aleluia. E este é o som do carpinteiro bater na porta, do carpinteiro bater na porta. Ele está batendo na porta do teu coração, da tua casa, aleluia. Para física e espiritual. E Ele está entrando para arrumar tua casa, tua vida, tua família. Ele está colocando tirando as coisas do lugar. Às vezes você não vai entender hoje, vai entender lá na frente o agir de Deus, aleluia. Como eu amo Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Aleluia. O que foi feito? Desafinou? Então outra música põe no playback. Pode ser? Que aí você descansa tua mão. Amém, amados? Então eu vou colocar outro. A gente ia louvar no violão aqui, mas a gente acabou de chegar da igreja e ele tá com os dedinhos dele tá doendo. O dedinho dele tá doendo. O dedinho. Ele tocou muito lá na igreja lá. Então eu vou colocar o playback aqui e em seguida eu vou orar, porque eu vou só trazer uma breve palavra. E quem vai trazer a palavra é meu marido, amém? Aleluia. Que eu vou trazer só uma breve e
e que o Senhor venha te abençoar abundantemente, poderosamente. Você que vai entrar, que entrou, aleluia, que Deus te abençoe poderosamente, amém, aleluia. Que Pai, venha, Senhor, entrar nos corações de cada um, que cada louvor, cada hino, cada palavra venha ser entoada e venha entrar nos corações e na mente do teu povo que for entrar nessa live, Pai. Assim eu oro, assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia. Então, louva comigo nessa noite. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. E faça dessa oração, desse início a oração, amém? Aleluia, tu és bom, Pai. Já entrei no quarto e fechei a porta. Deixei tudo lá fora pra você entrar. Entra, Jesus, aleluia. O altar refeito foi reconstruído e agora somos só você e eu. E eu deixo tudo, os meus sonhos, só pra você ficar. Aleluia. Te entrego tudo, todos os meus planos. Preencha esse espaço que é todo seu. Preencha mesmo, Senhor, o espaço vazio no nosso coração. Só tu tens esse poder, Deus, de preencher o vazio nos nossos corações. Aleluia. Já entrei pro quarto e fechei a porta. Deixei tudo lá fora pra você entrar. O altar refeito foi reconstruído e agora somos só você e eu, sim, Senhor. E eu deixo tudo, os meus sonhos, só pra você ficar. Te entrego tudo, Senhor, te entrego tudo, todos os meus planos. Preencha esse espaço que é todo seu. Aleluia. Oi, Luciana, paz, seja bem-vinda, amém? Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Entra no teu quarto. Entra no secreto com o Senhor agora. Aleluia. Deus é bom, amados, o tempo todo. Aleluia. Aleluia. Não vou mostrar algo, mas por viver intimidade todos os dias. Todos os dias. Aleluia, Yeshua Yahvé. Eu levo a ti as minhas feridas, as minhas dores, os meus sonhos, as minhas angústias, as minhas alegrias. Aleluia. É todo seu, Senhor. Minha vida, essa live é tua, Senhor. Foi o Senhor que me direcionou. Aleluia. Foi o Senhor que direcionou. Toma a vida que tiver aqui, Pai. Aleluia. Quero ser mais um jardim superficial. Por fora brilha, mas não tem vida. Quero viver nosso jardim particular. Ainda que tua transbordará. Não quero ser mais um jardim
superficial, não, Pai. Por fora até brilha, mas não tem vida. Quero viver nosso jardim particular, Pai. Ainda que doa, ainda que eu sofra, transbordará. E eu deixo tudo, os meus sonhos, só pra você ficar. Fica mesmo, Pai. Te entrego tudo, todos os meus planos. Preencha esse espaço que é todo seu. E esse espaço, amados, só Jesus pode preencher. Só Ele tem esse poder, essa graça que é derramada sobre nossas vidas. Só o nosso Pai, aleluia, que pode transformar a minha vida e a sua vida. Que o Senhor, aleluia, que o Senhor nosso Deus e Pai, nesta hora, Senhor, nos colocamos diante de Ti com gratidão no coração por mais uma oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Reconhecemos que a Tua presença é essencial e te pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza nessa live, que cada palavra falada, cada reflexão feita, toque profundamente os corações que nos acompanham. Abre os olhos espirituais, desperta vocações adormecidas e que a tua missão seja renovada em cada vida. Senhor, prepara os corações para ouvir a tua voz e que esta live seja um canal de salvação, cura e despertamento. Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Oi, Maria Aparecida, seja bem-vinda, viu? Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Quiser entrar ao vivo, participar também. Não sei se é a Cida, né? Porque às vezes a foto fica pequenininha, mas seja bem-vinda, amém? Na live que o Senhor nos direcionou para estar fazendo essa live de segunda a sábado. Que o Senhor venha te abençoar. Deus, Ele é um Deus de milagres. Pai, graça e paz eu te dou, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje o Senhor tem algo poderoso para falar aos nossos corações através do tema Ide e fazer discípulo, o chamado inadiável da igreja. Que bom ter você aqui comigo, aleluia. Já vai compartilhando com alguém, compartilha essa live com alguém que você conhece, amém? E prepara o teu coração, porque Deus quer nos despertar para a missão que Ele nos confiou. E fica combinado assim, eu oro por você e você ora por mim, para que juntos sejamos fortalecidos na presença do nosso Deus, amém, amados? Então assim, eu já vou passar a palavra, aleluia, para o meu esposo, porque é Ele que vai trazer a palavra hoje, é Ele que vai estar, aleluia, trazendo essa mensagem poderosa, né? Então fique ligado no Espírito Santo, comente, participe conosco, amém? Não deixe a gente fazer essa live sozinho. Aleluia, glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, irmãs, que o Senhor abençoe a todos. Eu quero trazer uma palavra da parte do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus é fiel, irmãos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que o Senhor abençoe a todos nessa terra. Calma, filho, vou pegar aqui para você. Quero fazer um comentário sobre a palavra do Senhor Jesus que fala em Ezequiel 22:30. Que o Senhor, Ele viu a situação da terra, tanta injustiça que era feita, e ficou admirado que ninguém intercedesse. Então Ele mesmo tomou a atitude de mudar a história daquela nação por conta própria. Porque espero que a sua igreja tenha a atitude de fazer a diferença nessa terra, de verdadeiramente cumprir o ID. E eu quero fazer um comentário sobre isso nessa noite. Aleluia. Deus, já achei Que está em Mateus 28, 19 ao 20. E o tema é Ide fazer discípulos, o chamado inadiável da igreja.
Texto base, Mateus 28, do versículo 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco a todos os dias até a consumação dos séculos. Vivemos tempos em que a igreja muitas vezes esquece sua missão principal. Jesus não mandou apenas encher templos, mas fazer discípulos. Aleluias. A grande comissão não é uma sugestão, mas uma ordem real de nosso rei. E ela nos desafia em 3 áreas fundamentais. Ide, uma igreja em movimento, missão ativa. O verbo ide exige ação, não é para esperar que venham até nós, mas ir até onde estão. Exemplos bíblicos, Paulo e os apóstolos não ficaram parados, eles foram de cidade em cidade, de casa em casa. Atos 20, 20. Ir até os vizinhos, até os colegas de trabalho, até as redes sociais, não há mais desculpa para não evangelizar. Inclusive essa live é com esse propósito, de levar a palavra do Senhor, de levar a palavra da salvação, o evangelho que Jesus pregava. E o evangelho que Jesus pregava é muito diferente do que hoje se prega. Porque hoje a palavra de Deus tem sido negligenciada, tem sido omitida e subestimada. Aleluia, Pai. Muitos pregam aquilo que está no seu ventre, motivados por interesses escusos. Hoje se tem muito espetáculo na igreja, muitos movimentos, mas não tem uma palavra de avivamento, uma palavra que realmente mexa com o seu interior, que faça você lembrar que você é um pecador e que precisa se arrepender antes que seja tarde. Fazer discípulos mais que converter é formar caráter. Hoje em dia as igrejas têm sido cheias não de pessoas convertidas, mas de pessoas que vêm de outros lugares, de pessoas que ou estão cansados de ouvir um evangelho que não funciona e buscam falsos profetas e buscam falsos pastores, ou de pessoas que já estão vazias, quase morrendo, e buscam um pastor de verdade, pessoas comprometidas com o verdadeiro evangelho, que não fala de sonhos humanos, mas que fala do evangelho. Que a palavra do Senhor diz assim que em Mateus 6,33, sempre nós precisamos lembrar desse texto, que é a aliança do que o Senhor tem comigo e com você. Buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Esse texto tem sido investido. Nós buscamos primeiramente o reino da terra e o céu vai ser acrescentado. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos nos arrepender e viver para Ele. E como sinal de arrependimento, nós passamos a nos preocupar com a vontade dele e não mais com a nossa. Porque nós não pertencemos mais a ele, nós fomos comprados pelo seu sangue. Então aí, nós não determinamos o que ele vai fazer na nossa vida, é ele que determina o que a gente deve fazer. E ele já tem determinado, você deve cumprir o ID, você que conhece o evangelho, aleluia, você que conhece a palavra, você tem uma responsabilidade muito grande nessa terra que não é para viver para você, não é viver para o seu umbigo, não é realizar seus sonhos humanos, seus projetos humanos falíveis e egoístas, não. Nós temos necessidade, a palavra do Senhor diz que o Senhor não está indiferente à nossa necessidade. Mas nós não podemos esquecer do nosso compromisso com o Senhor, porque nós fizemos aliança. No dia que nós recebemos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, nosso nome foi escrito no livro da vida, mas também foi nos dado uma responsabilidade. A palavra do Senhor diz assim, que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Nós não queremos nos negar, nós queremos que o Senhor realize nossos desejos pessoais, mas não nos preocupamos em fazer a sua vontade. Jesus o tempo todo estava preocupado em fazer a vontade do Senhor, e ele falou assim, o Senhor me ouve porque eu sempre faço a sua vontade. Então os sinais aconteceram na vida de Jesus. Jesus realizava grandes milagres, grandes sinais maravilhas, porque ele tinha uma comunhão real com o Pai. O que falta na igreja de hoje é uma comunhão real com o Pai, motivada pelo arrependimento. A igreja precisa morrer para o mundo e nascer para Jesus. Discípulo é diferente de membro. Um discípulo segue, aprende, obedece e se torna semelhante ao mestre. Processo contínuo, fazer discípulos é caminhar com as pessoas, não apenas pregar uma vez. O modelo de Jesus, ele viveu com seus discípulos, ensinou com palavras e exemplos, não terceirizou a formação espiritual. Hoje as pessoas às vezes vão para a igreja,
aí ouve um hino, ouve uma palavra que toca, aceita Jesus, mas depois não sabe o que vai fazer. Um novo convertido não sabe o que faz, porque os pastores não estão preocupados em fazer com que a ovelha cresça, em tratar as ovelhas. Os pastores não estão preocupados em levar os ensinamentos do Senhor Jesus, o fundamento que está em 1 Coríntios 3, do 10 a 17, que o fundamento que Jesus lançou, o fundamento do arrependimento, de que ele vai voltar, que vai voltar para buscar uma igreja santa, o povo lavado e remido no seu sangue, o povo zeloso de boas obras. Hoje as pessoas só estão preocupadas com esse mundo, e os pastores de hoje só estão preocupados em ensinar este mundo, porque são motivados pelos desejos da carne, não pelos desejos do Espírito. A cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida. Estão preocupados com o dinheiro, com os recursos deste mundo, mas tudo isso aí vai acabar um dia. Nós não vamos mais depender deste mundo, porque nós vamos embora deste mundo. Nós só não sabemos a hora. Então é necessário nós sairmos partir deste mundo preparados para nos encontrar com o Senhor. Enquanto nós estamos aqui aguardando a sua volta, aguardando a sua completa redenção para a nossa vida, nós devemos estar preocupados com as almas que não conhecem o Senhor Jesus, que estão perecendo na mão do diabo, que não conhecem o Evangelho, que estão em muitas igrejas seguindo um falso evangelho, que não tem poder para salvar ninguém. Muito pelo contrário, as pessoas entram nessas igrejas e se tornam piores do que eram. Muitas vezes a pessoa entra com desejo de buscar a Deus, se tornam pessoas interesseiras e avarentas e adoradores de mamon, adoradores do dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e os pastores de hoje têm ensinado as ovelhas a amar o dinheiro, a amar o mundo. Quando Jesus falou que você deve abandonar o mundo, os pastores de hoje, quase em sua maioria, têm ensinado as pessoas a amar o mundo e buscar o mundo, porque eles mesmos estão no mundo. Mas o Senhor tem os seus remanescentes. Aleluia. Batizando, ensinando, obedecendo. Batismo como compromisso é o início de uma vida pública em Cristo. Quando você é batizado, você está expressando o seu arrependimento diante do público. O ensino contínuo, um discípulo precisa aprender. O ensino sólido é o alicerce do crescimento espiritual. Obediência como evidência, não basta ouvir, é preciso obedecer. A fé sem obras é morta. Você está entendendo que você precisa crescer na graça e no conhecimento de Deus? Uma vez que você começa a ter experiência com o Senhor, a sua experiência não para nisso. As igrejas hoje em dia só se fala muito de campanha, só se fala muito de sacrifícios, de bens, de dinheiro, de tudo isso, mas não ensina o caminho da verdade. Não é à toa que as novas gerações estão crescendo sem ter um evangelho firme, um evangelho de verdade, como era nos anos 80, por exemplo, onde as igrejas se reuniam para adorar o Senhor. Não era para falar sobre coisas deste mundo, era para se arrepender, era para chorar na presença de Deus, era para pedir perdão para o irmão. Era uma igreja que não estava voltada para este mundo, que não tinha desejo de ficar rico neste mundo. Uma igreja que realmente demonstrava um arrependimento. Até os hinos que eram cantados não eram hinos antropocêntricos, onde o homem é o centro, mas eram hinos de adoração. Como o hino de Ademar de Campos, que fala assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus é Santo Monte, a alegria de toda a terra. Os hinos expressavam uma verdadeira adoração ao Senhor. O povo ia para a presença de Deus chorar, o pecador se sentia acolhido pela igreja. A igreja amava o pecador, a pessoa se arrependia e aceitava o Senhor Jesus. E daí começava o crescimento, existia ensinamento, existia a doutrina. Os pastores paravam para ensinar as ovelhas a caminhar no caminho do Senhor. E hoje em dia não tem mais isso. A promessa de sua presença, nós temos a presença de Deus a partir do momento que nós cremos nele. E eis que estou convosco todos os dias. O Senhor está falando do Espírito Santo de Deus, que está conosco. Um texto da palavra do Senhor diz que não haveria necessidade de que ninguém ensinasse o caminho a nós, porque o próprio Espírito nos ensinaria todas as coisas. Quando você está em constante contato com a palavra do Senhor, em oração, você começa a viver uma experiência de nova criatura. Mas você precisa aprender que você precisa se relacionar com o Senhor e deixar o mundo de verdade. Deixar o mundo, deixar as coisas deste mundo, deixar os interesses deste mundo. O desejo pelo dinheiro, pelas riquezas. Jesus não morreu para realizar o seu sonho. Ele morreu para te salvar deste mundo. As demais coisas vão ser acrescentadas no momento que você realmente passa
andar na presença de Deus, passa a viver o evangelho de verdade, porque não adianta você estar no lugar onde um evangelho facilitado é pregado para você, porque Jesus não facilita o caminho. A porta é estreita, o caminho é espinhoso. A palavra do Senhor Jesus nos relata que nós passaremos por aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Então, o mesmo Espírito que estava em Jesus é o mesmo que está em nós, porque você é a casa de Deus, então você vai vencer este mundo. Aleluias. Glória a Deus. Ele não nos manda sozinho. Nós somos um corpo. Nós não somos a igreja. Eu não sou a igreja. Eu sou membro da igreja do Senhor. Porque a igreja não é o templo físico. A igreja é o povo que adora o Senhor, que se rendeu. O povo que tem o nome escrito no livro da vida, que depende da palavra do Senhor, depende do fundamento do Senhor Jesus e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus nos capacita, guia e nos dá autoridade. Coisa que está faltando na igreja de hoje. A igreja de hoje não está em mais autoridade. Satanás vai nas igrejas, prega nas igrejas, profetiza nas igrejas, canta nas igrejas e ele não é denunciado. Ninguém tem autoridade mais para expulsá-lo da igreja porque a igreja está sem identidade. Não se tem pregado muito o evangelho de verdade hoje em dia. Estamos vivendo o tempo da apostasia, onde as pessoas estão tão preocupadas em realizar seus sonhos. Como eu disse, Jesus não morreu para realizar meu sonho. Eu preciso me arrepender. E com o arrependimento eu preciso viver para Cristo. Eu sou discípulo do Senhor. Você é discípulo do Senhor. Jesus está voltando, irmão. Isso é os sinais dos últimos tempos. Ele virá buscar não uma multidão de simpatizantes, mas uma igreja de discípulos fiéis. Você tem cumprido o ID? Está formando discípulos ou apenas enchendo os bancos? Hoje é o dia de renovar o seu compromisso com a missão. A palavra do Senhor diz que nós vivemos numa nova aliança. A velha aliança foi cumprida lá na cruz. Você não vive mais debaixo da lei, você vive debaixo da graça. Mas essa graça é manifestada através de um novo Espírito que há em você, que há em mim, que faz com que eu seja diferente, faz com que o meu testemunho de mudança seja algo diferente. As pessoas olham para mim e veem algo diferente. Porque se eu digo que sou membro de uma igreja, sou membro de uma religião, que eu creio na palavra do Senhor Jesus, mas eu não vivo a palavra do Senhor Jesus, estou mentindo. Eu estou mentindo, porque nós somos falhos, sim. Falhar é uma coisa, você está andando no caminho, mas você de repente tropeça em alguma pedra, você cai, você falhou, mas você levanta e continua o caminho. Outra coisa é você querer andar na contramão do caminho do Senhor, achando que vai para o céu, quando muitas vezes você vai para o inferno. Jesus falou muito mais de inferno do que de céu. Como um alerta, ele alertou o seu povo e continua alertando. Olha, gente, existe o inferno, a porta é larga, o caminho é espaçoso e muitos entram por ele. Pessoas que vão para o inferno. Porque as pessoas que buscam seus interesses pessoais não se arrependeram, simples assim. Não se arrependeram. Os pastores que estão ensinando as pessoas a buscar o mundo também estão correndo o risco de irem para o inferno. Quando alguém diz que Jesus morreu para fazer você uma pessoa rica neste mundo, ele está mentindo. Quando fala que Jesus morreu para te dar uma casa, para te dar um carro, estão mentindo, estão literalmente mentindo para você, estão mentindo para si mesmo, porque estão juntando dinheiro na terra, recursos na terra, riqueza na terra, e não estão juntando nada no céu, porque estão com o coração cheio desse mundo. A palavra do Senhor diz que daquilo, a boca fala que o coração está cheio, e quando nós falamos muito deste mundo é porque nós estamos enraizados neste mundo, porque nós não nos arrependemos, nós não queremos ir para o céu, nós não estamos preocupados com a volta do Senhor Jesus, nós estamos vivendo como as virgens loucas, porque existe uma parábola na palavra do Senhor Jesus, uma parábola que o Senhor Jesus conta, de 10 virgens, 5 prudentes que estavam preparados para a volta do noivo, e 5
loucas que estavam distraídas, assim que pudessem carregar uma vasilha cheia de azeite, que representa a presença do Senhor, e as loucas estavam vazias. A maioria das pessoas que estão frequentando as igrejas estão vazias, não tem entendimento, não tem discernimento, não tem mais a presença de Deus, não adora mais, não ora mais, não busca mais, não jejua mais, não lê palavra mais. Estão vivendo para si mesmos, estão interessados só neste mundo, estão na carne viva. Estão ocupando bancos na igreja, mas não são membros da igreja. Jesus não vai salvar tijolo. Jesus não vai salvar telhado. Jesus não vai salvar ferragem. Ele vai salvar um povo zeloso, um povo de boas obras. Naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu preguei, eu cantei, eu louvei, eu dizimei, eu ofertei. Aí o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Porque Jesus não morreu por causa do teu dinheiro. Jesus não morreu por causa do teu dízimo. Jesus não morreu por causa do teu talento. Ele não escolhe capacitados, ele capacita os escolhidos. A palavra do Senhor diz lá em João capítulo 15 que não fomos nós que nos escolhemos ao Senhor, mas o Senhor nos escolheu e nos capacitou e nos designou para que nós vamos e demos fruto. E que nosso fruto permaneça, a fim de que tudo que nós pedimos em nome do Senhor Jesus nos seja feito. Mas você vê que tem um compromisso, há uma cobrança da parte do Senhor. Porque quando você entra num emprego, você não entra para fazer a sua vontade, você assina um contrato onde você vai ter que cumprir um horário, onde você vai ter que cumprir uma carga horária, vai ter que cumprir tarefas específicas, a sua função. E você vai ter que desempenhar cada uma delas e você não vai poder cobrar do teu patrão. Você está lá para isso. E a recompensa que você tem vai ser o pagamento dos benefícios que ele te oferece no contrato. Tirando isso, você não serve mais você mesmo, você serve ao teu patrão. E o Senhor é o nosso patrão. Nós temos uma aliança com o Senhor. Nós temos um compromisso com o Senhor de vivemos para Ele, não para nós. Porque Ele falou que nos abençoaria, que nos livraria, que nos guardaria, que providenciaria aquilo que nós necessitamos, mediante nós andarmos na sua presença. Que comunhão eu tenho com o Senhor se eu não faço a sua vontade? Que comunhão eu tenho com o Senhor se eu só faço aquilo que é o desejo do meu coração? Jesus não andava fazendo a sua vontade, ele não estava preocupado com a sua vontade, os discípulos não estavam preocupados com a sua vontade, os apóstolos não andavam segundo a sua vontade. O único que andou preocupado com a sua vontade foi Judas Iscariotes, e traiu ao Senhor Jesus. E o fim dele foi horrível. Ele perdeu sua salvação, perdeu seu ministério, perdeu tudo, porque ele escolheu isso. A palavra do Senhor diz assim: eis que eu tenho a bênção e a maldição, escolha a bênção para que viva. A bênção é você andar na obediência ao Senhor, com temor ao Senhor. O Senhor entende que você é falho, o Senhor entende que você é fraco, mas o Senhor manda você voltar ao primeiro amor, você é se arrepender dos seus pecados. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu sou falho, eu sou carente do Senhor. Eu não mereço a salvação do Senhor. Você não merece nada do Senhor, eu também não. Mas o Senhor é bom, o Senhor nos abençoa, o Senhor abre porta de emprego, o Senhor traz cura, o Senhor traz libertação, o Senhor abre porta de casa, de tudo, se Ele quiser, e se for da vontade dEle, amém, glória a Deus por isso. Não é você que vai determinar, eu determino que eu vou ter esse carro, eu determino que eu vou ser essa profissão, eu determino isso no meu casamento, eu determino isso na minha família. Não é assim que funciona. Você não determina nada, porque a tua palavra não tem poder para nada. A palavra que tem poder é a palavra do Senhor Jesus. Quando você coloca a sua vida no centro da vontade de Deus, Ele acrescenta as demais coisas, as coisas das quais nós precisamos. Mas Ele nos alerta com muita veemência: juntai tesouro no céu, se preocupar com trabalhar pelo pão que não perece. Ou seja, Ele sempre estimula você a trabalhar pelo reino do céu, pela tua vida eterna. Nós precisamos nos preocupar com o nosso relacionamento com o Senhor. Precisamos buscar entender a palavra de Deus, crescer na graça, no conhecimento e levar adiante essa palavra. Porque o evangelho real de Jesus tem sido negligenciado e subestimado. Eu, sinceramente, já estou cansado de muitas vezes você ouvir uma palavra que não edifica em nada, uma palavra de que é mentira, porque os apóstolos estavam pregando, o apóstolo Paulo estava pregando, e a igreja de Bereia estava conferindo se ele de fato era aquilo, se procedia a palavra de Deus, aquilo que Paulo estava pregando. A maioria da igreja não quer nem saber. Qualquer pessoa pode se auto-intitular: eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou profeta, e fica por isso mesmo, e começa a cobrar dinheiro, e você começa a dar, porque você não está nem aí para a palavra mesmo, você quer ser abençoado.
Essa é a natureza humana. Nossa natureza humana é ruim. Nós somos pecadores, mas precisamos nos arrepender. Então, a palavra que eu deixo para você hoje, se arrependa antes que seja tarde. Muitos estão descendo na cova sem se arrepender. Vão ter que enfrentar o julgamento do Senhor Jesus, porque agora Ele é nosso advogado. Se nós nos arrependermos e falharmos, o Senhor nos perdoa. A palavra do Senhor diz assim: fininhos não pequeis, mas se pecares, lembre, você tem um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Ele nos justifica de todo pecado, mas nós precisamos nos arrepender. Precisamos reconhecer: Senhor, eu sou falho. Senhor, eu sou miserável, mas eu quero que o Senhor guie a minha vida. Eu quero que o Senhor realmente me escreva o meu livro na vida, o meu nome no livro da vida. Eu quero andar segundo a tua palavra. Eu vou buscar conhecimento, eu vou orar mais, eu vou buscar mais, vou jejuar mais, porque os tempos estão findando e muitos não têm mais essa oportunidade. Eu e você que está me ouvindo, você tem essa oportunidade. E eu também, minha esposa e minha família tem. Então, o tempo de se arrepender é agora. O tempo de se render ao Senhor Jesus é hoje. É agora, não é daqui a 10 minutos, é agora. Então, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te guarde, te livre de todo mal, no nome de Jesus. Aleluia. Palavra poderosa, né, amados? Deus faz conforme Ele quer, do jeito que Ele quer, amém? Eu quero deixar essa reflexão, né? Vamos refletir algo que meu esposo já falou no início aqui também, que Deus ainda procura intercessores. E busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Está em Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Que tremenda, mas essa palavra, esse versículo aqui, tem tudo a ver com o que o meu marido ministrou, que Deus está procurando intercessores. E essa live é para isso, é para levantar você, intercessor, para estar orando junto comigo, para estar trazendo uma palavra, para estar louvando junto comigo. E esse versículo revela o coração de Deus. Ele procura alguém que se coloque na brecha, que interceda, que se levante em oração por uma geração corrompida. O Senhor não deseja a destruição, mas sim a restauração. No entanto, ele precisa de homens e mulheres dispostos a clamar, a orar, a lutar espiritualmente em favor do povo. Será que Deus vai encontrar, amados, aleluia, um justo? Aleluia. Ou será que ele vai procurar e não vai achar nenhum justo que não vai querer orar? Que vai ser tão egoísta pensando só em si mesmo? Então, que nos dias de Ezequiel, Deus não encontrou ninguém. E hoje, será que ele pode encontrar em mim e em você esse intercessor fiel? Alguém que se coloque entre o juízo e a misericórdia, entre o pecado e a salvação? Será que o Senhor te encontrou? Será que Deus pode contar comigo e com você para ser esse intercessor? Porque Deus ele não quer matar o povo, como ele não quis matar o povo lá em Sodoma e Gomorra. Mas o povo, infelizmente, não se arrependia. E assim o Senhor enviou anjos lá e aquele povo sucumbiu, morreu. Até a esposa de Ló olhou para trás, aleluia, e se tornou uma mulher de sal e acabou morrendo junto com as coisas. Por isso que a gente não podemos ficar pegado com as coisas aqui da terra. Nessa live, que possamos dizer: Senhor, eis-me aqui. Conta comigo para estar na brecha em favor da minha casa, da minha cidade e da minha nação. Será que você pode estar junto comigo nessa noite, junto com meu esposo aqui na live, ministrando essa palavra? Aleluia. Para aqueles que não conhecem, compartilha essa palavra para que o povo venha se arrepender e venha estar, aleluia, entendendo que Deus ele é um Deus que realmente ele quer um intercessor. E como eu falei no início, será que Deus vai encontrar esse intercessor? Será que o Senhor vai ficar realmente, aleluia, feliz com as nossas atitudes? Então, assim, amados, eu vou encerrar essa live com essa palavra, com essa oração final, amém? E em seguida, eu passo para o meu esposo para ele fazer outra oração final e assim eu encerro. Glória a Deus por tudo que vivemos aqui hoje. Que essa palavra continue ecoando no seu coração durante a semana toda e esse final de semana. E que você se lembre, a missão continua. O ID é para mim e para você. Vamos fazer discípulos com amor, com zelo e com autoridade que Jesus nos deu.
E como sempre digo, fica combinado assim. Eu oro por você e você ora por mim. Até a próxima live, se Deus quiser. Fiquem na paz e na presença do Senhor Jesus. Amém? Eu vou passar para o meu esposo e assim eu já encerro a live. Amém, meus amados. Aleluia, Pai. Eu oro para que o Senhor Jesus te abençoe. Pai querido, te agradeço, Senhor Jesus, pelo teu cuidado com nossa família, com nosso trabalho, Pai querido, com cada vida que está nessa live. Eu creio, Pai querido, que vidas estão sendo edificadas, porque nós estamos buscando a fonte em Ti, Pai. Porque é o Senhor que faz todas as coisas, nós não fazemos nada, Senhor. Aleluia, Pai. Nós não fazemos nada sem a Tua permissão, sem a Tua graça, sem a Tua orientação. Pedimos que cada vez mais o Senhor venha nos aperfeiçoar, que o Senhor venha nos fortalecer, que vidas venham ser transformadas, salvas e restauradas pelo Teu sangue, Senhor Jesus, pelo Teu nome, Senhor. Abençoa cada vida, traz salvação em cada lar, Pai querido, que está nos acompanhando. Aleluia. Traz libertação, abre portas, Pai querido, para essa pessoa que tem clamado ao Senhor, essa pessoa que está carente, está precisando do Teu milagre, que nessa hora, Pai querido, o Senhor venha fazer milagre nessa vida, que o Senhor venha trazer cura, que o Senhor venha trazer restauração no nome de Jesus, que o Senhor venha trazer libertação a cada vida, Pai querido, nessa hora. É o que nós oramos, nós pedimos a Ti, ó Pai querido, que essa pessoa venha ser renovada, que o Senhor venha libertar de toda a ansiedade, de toda a depressão, que o Senhor venha trazer alegria neste lar, que essa pessoa que está no hospital, que está presa, Pai, que nesse momento, que seja alcançada, Senhor, porque Tu és um Deus onipresente, Pai, está em todos os lugares, e o Senhor conhece a necessidade de cada um. E mais uma vez, ó Pai querido, te agradeço, Senhor, pelo privilégio, Pai querido, da Tua salvação, pelo privilégio que o Senhor está nos dando de estar levando essa palavra, Pai querido. Toda a honra e toda a glória pertence somente a Ti, Pai. Nós te agradecemos e te honramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém, amados. Deus abençoe a sua vida, amém? Aleluia. Pai amado, agradecemos por Tua palavra que nos confronta, ensina e envia. Que o ID de Cristo não seja apenas uma lembrança, mas um estilo de vida em nós. Renova em cada coração aqui o compromisso com a missão. Dá-nos ousadia para falar, sabedoria para ensinar e amor para caminhar com os que o Senhor nos confiar. Que sejamos discípulos fiéis e também formadores de discípulos até que o Senhor volte. Em nome de Jesus. Amém, amados. Então, assim eu encerro a live. Amanhã, em nome de Jesus, é sexta-feira. Amanhã vamos estar mais cedo. Creio que 8 horas ou 9 horas a gente entra na live. Vou estar tentando avisar mais cedo. Também que amanhã eu trabalho, estou no estágio. E que Deus abençoe sua vida, sua noite, sua quinta-feira. Às vezes você pode estar nas madrugadas orando. E assim como eu acordei estou acordando nas madrugadas, às 3 horas da madrugada. Estou na intercessão pela live, por você, por cada um que tem entrado, que tem trazido a palavra. Eu estou na intercessão por essa live, porque o Senhor me levantou para isso, para ser uma intercessora. Então, seja essa intercessora pela tua casa, pelo teu lar, pela rua que você mora, pela tua igreja. Aleluia. Não vamos ser egoístas, mas escondendo o talento e o dom que Deus nos deu. Não podemos fazer que nem Jonas, amém? Então, que Deus abençoe sua noite, a sua sexta-feira e até amanhã, em nome de Jesus. E fica combinado assim, eu oro por você e você ora por mim, amém? Um beijo e até amanhã, em nome de Jesus.